Fala rapaziada, Brito na área. Futuro aí, você, futuro tech leader. Cara, hoje a gente vai falar sobre IA no ciclo de desenvolvimento de software. E aí, como que o Copilot ajuda a gente aí no todo o ciclo? Vai muito além, né? Vai muito além de tarefas aí do cotidiano, de autocomplete. Vamos ver como que ele consegue impactar em todo esse ciclo de desenvolvimento de software, tá? Então, fique comigo. E ó, se você não é inscrito no canal, já tá ligado, né? Já se inscreve, já dá o seu curtir, já inscreve aí, já ativa o sininho se você está vendo pelo YouTube. Se você está vendo pelo Instagram, cara, dá dois toques aí na tela. Dá dois toques na tela, você vai ver. Vai ter um coraçãozinho aí que vai aparecer para você. Então bora lá. Vamos para a tela. IA no ciclo de vida de desenvolvimento de software. Bora lá. Os recursos do GitHub Copilot, fechar um pouquinho de coisa aqui. Ó, tá gastando um pouquinho de memória, hein? Fechar aqui um pouquinho de coisa. Eu acho que isso aqui a gente pode fechar por enquanto. A gente ganhar um pouquinho de memória aí. Show. Então, os recursos do GitHub Copilot, eles vão além das tarefas de codificação individual, tá? Influenciando em várias etapas do ciclo de vida de software. E essa unidade que a gente está falando aqui, que é a unidade 4, ela explora como o GitHub Copilot ele aprimora diferentes fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software, desde o planejamento inicial até a implantação e manutenção desse software, tá? Olha que bacana aqui essa imagem. Então a gente tem a etapa 1, análise de requisito. Então, você precisa entender ali o que é demanda, né? Beleza, depois você vai fazer um design de como que a gente vai desenvolver isso, né? Fazer um diagrama de sequência, algo do tipo, né? Vai planejar como você vai implementar aquilo lá. Depois inicia o build, né? A parte de desenvolvimento. Depois você vai testar e garantir a qualidade do que você desenvolveu. Implantação e manutenção e suporte. Então, são 6 fases aí que a gente vai passar. Essa imagem aqui foi obtida desse site aqui. Entendendo o ciclo de vida de desenvolvimento de software, tá? Então, a gente vai examinar como o GitHub Copilot ele pode afetar positivamente a cada estágio do ciclo de vida de desenvolvimento de software, tá? Então, por exemplo, análise de requisitos, o primeiro ponto aí. Embora o GitHub Copilot ele não coleta requisitos diretamente, ele pode ajudar a traduzir requisitos em estruturas de códigos iniciais, tá? Então, por exemplo, prototipagem rápida. Você pode gerar rapidamente trechos de código com base nas descrições de alto nível, permitindo o desenvolvimento mais rápido de prova de conceito, tá? Então, uma outra coisa, implementação de história de usuário. Transformar histórias de usuário em definições iniciais de funções ou classes, né? Fornecendo um ponto de partida para o desenvolvimento. Então, você não começa agora tudo do zero, sabe? Você já começa partindo de ter um ponto de partida ali, né? Design de API. Então, você pode pedir para ele sugerir aí estruturas de API com base nas funcionalidades escritas, né? Ajudando a detalhar a arquitetura de sistemas. Na próxima etapa a gente tem a segunda etapa aí, né? 2, design e desenvolvimento. É aqui que o GitHub Copilot realmente brilha. Então ele pode oferecer um aumento significativo na produtividade. Geração de código padrão, cria automaticamente estruturas de código repetitivas, né? Economizando tempo em tarefas de configuração. Implementação de padrão de design, sugira padrões de designs apropriados com base no contexto do problema, promovendo as melhores práticas. Otimização de código. Ofereça alternativas de código mais eficientes, ajudando desenvolvedores a escrever códigos de alto desempenho desde o início. Tradução em qualquer idioma. Ajude a traduzir conceitos ou trechos de código entre diferentes linguagens de programação. Teste e garantia de qualidade. Terceiro ponto aí.
O GitHub Copilot ele pode simplificar significativamente o processo de teste, tá? Criação de teste de unidade, gerar casos de teste aí com base em assinaturas de funções e comportamentos, né? Garantindo a cobertura abrangente de teste. É, Geração de dados de teste. Então, teste unitário, geração de dados, né, de teste, criar um conjunto de dados aí de teste realistas, economizando tempo na criação manual de dados. E um outro ponto que é a identificação de casos de borda. Sugira cenários de teste que cubram casos extremos, né, melhorando a robustez, né, dos seus testes aí. E sugestões de asserção, que você vai propor aí asserções apropriadas com base no comportamento esperado do código em teste, tá? Quarto item aí, fluxos de trabalho de teste automatizados. Eu acho que ainda está no terceiro item. Deixa eu só confirmar aqui. Então a gente falou de análise, está aqui. Design, está aqui. Design e desenvolvimento. Então é 2 e 3 aqui. E depois a gente falou do quarto aqui, que é teste e garantia de qualidade. Teste e garantia de qualidade. Então tá tudo aqui. Fluxos de trabalho automatizado ainda está nesse mesmo tópico, tá? Tem a ver com o teste. Então, o GitHub Copilot ele pode orquestrar estratégias de testes abrangentes, né? E que vão além da criação de testes individuais. A arquitetura do conjunto de testes, pipelines de automação de testes, portões de qualidades, né? Gates de qualidades, né? Tá, portões por causa da tradução, né? Teste de desempenho, tá? Aqui a gente pode falar de teste de performance, teste de saturação, né? Da sua API. Então, falando sobre a arquitetura do conjunto de teste, você pode criar estruturas de testes completas que incluem testes de unidade, teste de integração, cenários de teste de ponta a ponta para recursos complexos, pipelines de automação de teste, gere arquivos de configuração de testes e integração de CI/CD que executam automaticamente conjuntos de testes adequados, com base nas alterações de código. Portões de qualidade, né, que são os gates de qualidade. Você pode criar aí verificações de qualidades automatizadas, tá? Que garante que o código atenda aos padrões antes da progressão por meio de pipeline de desenvolvimento. Teste de desempenho, você vai gerar aí parâmetros, né, de comparação de desempenho e cenários de testes de carga para validar o comportamento do sistema em várias condições. E essa abordagem automatizada garante que a garantia de qualidade se torne uma parte integrada do processo de desenvolvimento, em vez de uma fase separada, permitindo uma entrega mais rápida, com padrões de qualidade mantidos. E o próximo tópico é a implantação. Embora não seja diretamente envolvido em processos de implantação, o GitHub Copilot ele pode ajudar em tarefas relacionadas a geração de arquivos de configuração, assistências para scripts de implantação e atualização de documentação. Por exemplo, geração de arquivos de configuração. Você pode pedir para ele ajudar a criar arquivos de configuração de implantação para vários ambientes. Você pode pedir para ele, para a parte de script, né, sugerir comandos ou script para tarefas comuns de implantação. Sobre documentação também. Comuns de implantação, né? E sobre documentação. Ajude a atualizar a documentação de implantação para refletir as alterações recentes. Então, ele pode te ajudar com isso também, para ficar tudo documentadinho ali. E o último ciclo aqui, se eu não me engano, é a manutenção e suporte, né? Então, o GitHub Copilot ele se mostra valioso porque ele pode sugerir ali algumas correções de bugs, né? Refatoração de código, atualização de documentação, reconhecimento de código herdado, né? Então, ele é valioso em várias tarefas de manutenções contínuas, né? Para você manter saudável a sua aplicação. Então, nessa parte de correção de bug, ele pode propor aí possíveis correções para problemas relatados em base de mensagem, né, de erro e código ao redor. Ele pode sugerir melhorias para o código existente, ajudando a manter o codebase moderna e eficiente, né? E ele pode ajudar a manter os comentários do código e a documentação em sincronia com as alterações, tá? Então, por exemplo, você mudou, criou algo novo, né? Aí você pode pedir para ele atualizar a documentação com base
ele pode identificar, né, essas alterações aí e atualizar, sincronizar essas alterações, né, e documentar tudo isso. Reconhecimento de código herdado, ajudar os desenvolvedores a entender e trabalhar com código desconhecido, né, ou herdado, fornecendo explicações equivalentes e modernas, né, equivalentes modernos. Construindo com fluxo de trabalho de IA orquestrados, tá? Então você pode fazer esse processo de orquestração aí e construir esse fluxo de trabalho. O desenvolvimento de software moderno, ele se beneficia cada vez mais da assistência coordenada de IA em vários recursos de IA trabalham juntos para lidar em que vários recursos de IA trabalham juntos para lidar com tarefas de desenvolvimento complexas. Essa abordagem é orquestrada aí e essa abordagem orquestrada combina os pontos fortes de diferentes agentes de IA para fornecer soluções abrangentes. Padrões simples de orquestração de agente, por exemplo. A gente vai considerar ali que um fluxo de trabalho básico de dois agentes para desenvolvimento de recurso. Um agente de rascunho, do GitHub Copilot, e o agente de revisão. Então, a gente vai ter ali um analista de requisitos de recurso e gera a implementação inicial, incluindo funcionalidade principal com tratamento de erro adequado, teste básico de unidade que abrange os principais cenários, documentação embutida explicando a implementação, pontos de, pontos de integração com o código existente. O segundo agente de revisão, ele vai analisar o código preliminar e fornecer avaliação da qualidade do código em relação aos padrões do projeto. 2. Identificar ali vulnerabilidade de segurança. 3. Sugestões de otimização e desempenho. E 4. Revisão de conformidade de padrões arquitetônicos. Essa abordagem coordenada garante que o código atenda os padrões de qualidade antes da revisão humana, reduzindo significativamente o número de integrações de revisões necessárias. E cada transferência aí, né, que a gente tiver, consome um prêmio request, né? Um fluxo de rascunho barra revisão ali, tracinho revisão, de agentes normalmente usa 2 a 3 prêmio request, tá? Recursos avançados de orquestração, né, para cenários de desenvolvimento complexos, os fluxos de trabalho de vários agentes podem lidar com requisitos sofisticados, né? Por exemplo, integração premium de raciocínio. Então, o raciocínio avançado de IA fornece uma análise mais profunda, né, para desafios complexos de desenvolvimento, suporte à decisão arquitetônica, né, análise de analise as compreensões entre diferentes abordagens de implementação, considerando escalabilidade, manutenção e desempenho. Por exemplo, análise de impacto entre sistemas, né? Entenda como as alterações em um componente afetam outras partes dos sistemas distribuídos, né? Um outro ponto aí que é a coordenação de refatoração complexa, orquestrar alterações de vários arquivos e módulos, preservando a funcionalidade e desempenho do sistema. Isso aqui é importante também. Otimização de padrão de integração, né? Sugerir padrões ideais aí para conectar com novos recursos, com a arquitetura do sistema existente, é um ponto. Observação, execuções premiums, né? Adiciona mais contexto e raciocínio, né? Mas geralmente dobram o consumo, então cerca de 4 ou mais premium requests aí. A gente tem também o fluxo de trabalho abrangente, né, de entrega de funcionalidades. A IA orquestrada, ela pode lidar com entregas completas, né, de recursos, desde requisitos até implantação. Então, na fase de análise ali, a gente tem analisar as histórias de usuários, requisitos técnicos e criar planos de implementação. A gente tem a fase de implementação, que é para gerar código de recursos completos, incluindo todos os componentes necessários. Na fase 3, ali, a gente pode ter a garantia de qualidade, né? Criar conjuntos de teste abrangentes e verificações de qualidades. No item 4 ali, né, que é gerar documentação do usuário, né, documento de API, guias de manutenção. E a fase 5, que é a implantação, criar scripts de implantação e configuração de monitoramento, tá? Então, esse é o fluxo de trabalho abrangente de entrega de funcionalidade. E essa automação de ponta a ponta permite que as equipes, cara, eles fornecem recursos rapidamente aí e mantendo padrões de alta qualidade, né, em todos os aspectos do desenvolvimento.
E a próxima unidade, né, que é entender as limitações e medir o impacto, tá? Se você está curtindo aí, deixa nos comentários o que você está achando desse tópico, como que pensando em tudo que eu falei aqui, como que você acha que o GitHub Copilot ele pode te ajudar em qual fase? Em qual fase você está precisando mais aí do GitHub Copilot, né? Comenta aqui nos comentários para eu entender qual que é a fase que você tá mais precisando que ele te ajude. Será que é na hora de levantar os requisitos? Ah, não. Será que é na hora de padronizar, né? Criar ali todos os recursos, né, na fase de implementação ou ainda na fase de análise mesmo. Putz, não, Britão, é na fase de qualidade. Cara, eu preciso automatizar esses testes aqui. Eu preciso ter dentro da minha esteira algo que faça teste automatizado e garantir que cada novo código, né, ele mantenha, a gente tem um mínimo de garantia, né, que não quebrou o que já estava pronto. Enfim, me fala aí qual que é a fase que está pegando mais aí no ciclo de vida e desenvolvimento, para eu entender, né, o que a gente pode focar aqui de conteúdo, o que a gente pode trazer de insight, para a gente poder compartilhar aí com vocês. Beleza, turma? Tamo junto, é só o começo aí. E ó, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal, já dá seu curtir, já comenta, né, o que que a gente acabou de falar aqui, né, qual que é a fase aí que tá mais pegando no seu dia a dia. E, cara, muito obrigado pelo seu tempo aí. Tamo junto. Tá curtindo o conteúdo? Tá fazendo sentido pra você? Então, cara, dá o curtir aí, se inscreve pra gente estudar aqui junto e aprender junto. Beleza? Tamo junto, é só começo. Valeu!